texto que já esteve muito presente no meu coração, especialmente no passado, quando eu particularmente me sentia jovem e muito frequentemente, praticamente de modo cotidiano, falando para grandes assembleias de jovens nas universidades e em outros lugares, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 11, do verso 9 em diante. E hoje ele me volta com força ao coração numa outra ponta desse processo. Porque eu disse há pouco que um tempo no qual ele foi pregado, e por mim de maneira muito intensa, foi muitos anos atrás, quando eu estava me sentindo numa ponta inicial, me sentindo aquele que aqui é designado como jovem. Hoje, eu não estou na ponta final desse processo, conforme designado aqui no capítulo 12, até o verso 7, mas estou assistindo a ponta final desse processo na partida lenta da minha mãe, com todas as características dessa fraqueza aqui descrita, inevitavelmente, implacavelmente, descrita como podendo chegar a todos nós que, porventura, enfrentarmos os anos e o tempo com longevidade. São as dores da longevidade. Aqui há alguns níveis de etariedade existencial, momentos, estações existenciais. E o que se diz é: cada um desses momentos vai alimentar o outro, de modo que não pense que é possível tratar da existência de modo estanque, como se uma área e dimensão e fase da existência não deixasse suas consequências implacáveis e inapeláveis no todo da vida, porque não há esse botão de passagem de fase. Tudo só cresce se tornando uma coisa só. Por isso se diz aqui em Eclesiastes 11, 9, o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles nenhum prazer. Sim, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, lembra-te do teu Criador. Antes que estremeçam, antes em que tremam os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, os teus dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, lembra-te do teu Criador. Sim, antes que os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, antes que chegue o dia em que não poderás falar em alta voz, e se levantares a voz, a tua voz, a própria expressão de cântico das asas a encobrirá, tão fraco será o piado da tua vida. Sim, antes que tudo aquilo que para ti um dia foi belo e harmônico como a música,
te diminuírem, te fizerem ver que não tens mais potencial nem mesmo para apreciares o que era sentido como harmoniosamente gostoso para a alma. Sim, antes disso tudo, lembra-te do teu Criador. Antes que chegue o tempo no qual tu tenhas medo de tudo que seja alto. Antes que chegue o tempo no qual tu te espantes no caminho de tudo que se chegue, que se aproxime, que te pareça uma assombração. Antes que tu venhas a te embranquecer como uma amendoeira fica branca. Antes que o gafanhoto se torne tão pesado diante de ti que tu não queiras carregar e não possas nem mesmo com o teu próprio braço, antes que o teu apetite feneça, porque tu estás indo morrer, estás indo na direção da casa eterna, e aqueles que se condoem de ti ou se importam contigo, ou que já têm na alma o hábito de observarem os que morrem como se fossem também pranteadores profissionais, antes que esses todos fiquem rodeando à volta do lugar onde tu estejas, esperando a notícia da tua partida, antes que se rompa o fio de prata da tua alma e se despedace o copo, mesmo sendo de ouro, pelo uso, e se quebre o cântaro pelo desgaste de tantas idas à fonte, lá se rebente e se desfaça junto à roda que puxa o cântaro do fundo do poço, e antes que tu, no teu corpo, voltes à terra, como teu corpo um dia foi terra e pó, e antes que o teu espírito volte a Deus que o deu, lembra-te do teu Criador, porque tudo que tu estás vivendo hoje, sabe, é vaidade de vaidades. Jesus, ajuda-nos a enxergarmos, a discernirmos e a aprendermos esta palavra segundo o Evangelho, conforme Jesus, tu mesmo, a entendeste, para ti como homem na terra e para todos os demais que de ti bebem a água da vida. Em teu nome. Amém. Podem se assentar. Como eu disse há pouco, à semelhança da própria sequência desse texto por nós lido, que começa na juventude e vai fazendo uma evocação de atenção, de reflexão, de entendimento, de busca da sabedoria, da compreensão das coisas, enquanto a vida não entre em estados terminais. Esse texto que começa assim vai até ao final, onde pelo uso todas as coisas se corrompem, se desgastam, a começar desses nossos corpos de morte, desses nossos vasos de barro, desses containers do nosso ente real, espiritual, incorruptível, e que já é herdeiro da eternidade, habitando, porém, o casulo desse momento, dessa maturação, em estações e estações que visam, ao final, liberarem-nos para o voo da glória. E aqui se começa dizendo ao jovem, para ele não ter medo da alegria. É diferente de quase tudo o que a religião ensinou. Por causa de Deus, cuidado, jovens.
Por causa de Deus, segura o pinto. Por causa de Deus, não dance. Deus não gosta de dançar. Por causa de Deus, não tenha muito prazer em nada que seja prazeroso. Deus não gosta de muito prazer. Por causa de Deus, constranja-se, restrinja-se. Por causa de Deus, entenda o temor do Senhor como o pavor do Senhor. Por causa de Deus, fique neurótico, obsessivo, compulsivo, por comportamentos meticulosos, de autovigilância proibitiva. Por causa de Deus, fique também paranoico, fique com medo de ser tragado pelo diabo a qualquer momento, porque sua vida certamente não apresenta qualificações de autoproteção espiritual que lhe garantam uma posição de segurança total em relação a investidas malignas contra você. Então, como você sabe que você não é o cara, e como a religião diz que quem não é o cara vai ser oprimido pelo diabo, encostado pelo diabo, o sujeito fica paranoico inevitavelmente. Tudo é culpa por causa de Deus. E tudo é suspeita de calamidade por causa de Deus. Aqui, no entanto, é diferente. Aqui se diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Mas alegra-te. O que se está dizendo, então? Se manda que o jovem se alegre na sua juventude, que ande no caminho da satisfação, do prazer, e ao mesmo tempo se conclui dizendo: sabe, porém, que de todas estas coisas, da tua alegria, da tua satisfação, do teu prazer, Deus te pedirá conta. Coloca a gente numa posição de paradoxo, do tipo agradabilíssimo para o Milton, interpretado pelo Al Pacino no Advogado do Diabo, que fazia aquela acusação a Deus, dizendo: ele coloca as coisas em posições contraditórias e diz: veja como é gostoso, mas não coma. Te dei boca, mas não engula. Eis a tua mão, mas não pegue. Aparentemente estabelecendo sempre os sets de valores em antagonismo, em contradição. E aqui essa é uma das aparências que brotam, porque se diz: alegra-te, recreie-se, satisfaça-se, agrada-te. E isso tem a ver com apetite, estética, sensorialidade múltipla de alegria, prazer e percepção. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, por causa disso, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O que se está dizendo, então, nesse aparente paroxismo? Diz: vai, e ao mesmo tempo diz: cuidado. Diz: alegra-te. Ao mesmo tempo diz: presta atenção. Recreie-se.
Ao mesmo tempo diz, não exagera. Que diz, agrada-te. Ao mesmo tempo diz, nem tanto. Alegra-te, afastando do teu coração o desgosto, removendo da tua carne a dor. De fato, essa é a síntese da proposta. Para que o que sobre seja de fato alegria. Para que a satisfação seja relativamente satisfatória. Para que o prazer seja na relatividade do que se alcance como prazer nesta vida, o mais pleno possível. Escolhe os bons prazeres. Escolhe as boas alegrias. Escolhe a autossatisfação não envenenadora. Porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. A gente sempre tem que escolher. Da mesma árvore de existência, o mesmo fruto, agora, uma vez ingerido por nós, uma vez tendo se transformado de fruto em DNA do conhecimento do bem e do mal em todos nós. Agora, já não é mais o fruto que me mata. Agora eu é que mato o fruto. Essa é uma inversão que a gente precisa aprender a fazer, porque enquanto o pecado é algo que está fora de mim, eu ainda me sinto como um Adão primitivo, sem a consciência que eu, como Adão caído, tenho hoje, e fico tratando a questão da referência que o fruto arquetipificava como algo externo a mim, e perco o poder do discernimento, porque o fruto deixou de ser algo fora, se transformou num DNA multidimensional na gente. Então já não é o fruto que me mata, eu vou matando o fruto. Cada fruto que eu pego nas escolhas que eu faço, depende de como eu pego. Lá no Éden, se estava diante de um mandamento que dizia, comam de tudo, só não desta árvore. Aí, a gente não quis comer de tudo. Alegra-te, Adão. Nos dias da tua juventude, Adão. Recreie-se, Adão. O teu coração com a erva da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, agrada os teus olhos, Adão. Sabe, porém, Adão, que dessa aqui, no dia que tu comeres, certamente morrerás. Aí Adão chega e diz, pois é essa que eu quero, é a árvore dos tesões. Essa aqui, ó, essa aqui, aquela ali, aquela lá que eu quero, Senhor, eu quero aquela árvorezinha. Aí o Senhor diz, mas por que aquela? Olha aí, Adão. Mas Adão disse, é só aquela que me serve. Só aquela me satisfaz. Só aquela me agrada. Porque só aquela me mata. Só aquela me mata. Essas outras são árvores inocentes, puras, sem risco, leais, fiéis, amigas, sinceras, explícitas, definidas, descomplicadas. Eu não quero, não. Eu quero essa, que pode ser do bem, pode ser do mal. Pode vir de freira ou pode virar Cleópatra. Sei lá. Quero Pandora. Ouve a minha oração.
eu a faço com confissões positivas. É isso que eu quero. Bom, daqui para frente, o que aconteceu é que o lugar dessa árvore passei a ser eu. Ela existe aqui dentro de mim, na minha consciência. E aí, todas as demais árvores do jardim deixaram de ser, para mim, o que anteriormente elas eram. Elas passam a ser quem eu sou agora. Se eu sou legal, elas são árvores legais. Se eu não sou legal, elas são fruto venenoso. Deu para vocês compreenderem? Por isso se diz, alegra-te, porque a tua salvação está em que tu aprendas a escolher as boas alegrias, porque de ti pode proceder qualquer coisa, e as mesmas coisas, os mesmos frutos, podem ser de vida ou podem se tornar de morte, depende do teu olhar, do teu toque, do teu tipo de desejo, do teu tipo de cobiça, do teu tipo de busca de satisfação, do teu apetite, porque existem trilhões de formas de ter apetite, quaquilhões de formas de prazer, vinculadas às mesmas coisas. Vocês já observaram que a gente vive num mundo em que, na realidade, as coisas que dão prazer não são diferentes, a única coisa que muda é o modo como as pessoas buscar e extrair os seus prazeres daquelas coisas? Agrada-te, alegra-te na tua juventude, porque fazer supressão da saudável idiotice da juventude faz mal para a alma depois. Fazer supressão das saudáveis, alegres, tolas, alegrias e esperanças da juventude, do tempo do não peso, da não gravidade, das levezas, das vaidades, faz parte da nossa sobrevivência neste mundo da árvore que se transplantou para dentro da gente, fazendo da gente os eventuais envenenadores ou santificadores do resto do jardim, dependendo do nosso olhar, porque todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros, todas as coisas são corrompidas. Então, eu e você, quando vamos fazendo supressão de realidades que em cada momento da vida precisam ser vividos, apenas vamos acumulando aquilo que o livro de Eclesiastes diz, dores e dores para o futuro. Ou, quando num determinado tempo da vida você produz exacerbações, exageros, fixações, idolatrias de dedicações, ou busca frenética de atender determinadas dimensões, você também está fazendo um investimento cumulativo, negativo, que infalível e implacavelmente virá na sua vida depois. Quando eu vivo as boas alegrias no crescimento da minha consciência, indo da minha adolescência, passando pela minha juventude, em cada fase da vida com propriedade, as etapas vão se resolvendo e a tendência é que caminhe para o rompimento do fio de prata, caminhe até aquele dia em que o cântaro se rebenta junto à fonte e que o copo de ouro se despedaça de tanta utilização, mas caminha para lá da maneira mais saudável possível, debaixo do sol. Agora, quando você vai vivendo essas fases e fazendo ou supressão
do tipo que diz, não, não, não. Você vai acumulando coisas que vão explodir adiante, que vão transformar a sua existência numa agonia sem fim, que vão virar você de cabeça para baixo. Por outro lado, se você hoje aqui diz, existirei para dar vazão a todo e qualquer desejo de emoção, realização, hedonismo, gratificação, prazer, apetite, oportunidade, pode ter certeza, você está construindo aquilo que inevitavelmente trará dor, pesar, angústia para a sua vida. Na linguagem do Eclesiastes, para a sua carne. Por isso ele diz, remove antecipadamente dores futuras no teu presente. Faz isso hoje. Comece a remover dores do futuro pela lucidez das escolhas do presente. Porque vai doer um dia de qualquer modo. Pode doer apenas com dor e pode doer com insuportável sofrimento. Dor é tópica. Sofrimento é a interpretação espiritual ou psicológica da dor. Aí, a mesma dor produz sofrimentos distintos, dependendo de que mente, de que alma, de que espírito sente aquela dor. Quando a pessoa está sofrendo de dor e não sofrendo de sofrimento, ela faz como a minha mãe, me tira daqui, meu filho, me arranca da carcaça, joga para lá porque eu quero ir. Agora, quando a pessoa sofre da interpretação da dor, sofre o sofrimento da dor, ela diz, pelo amor de Deus, por que eu tenho que ir? Por que Deus fez isso comigo? Querer me levar aos 87 anos, tão cedo? E as outras raivas que vão dando. Cada vez que eu assisto pessoas partindo, eu já assisti tantas centenas e centenas, mas quanto mais ligadas a você são, mais eu, pelo menos, viajo para dentro daquele momento com a pessoa e me ponho lá. E fico avaliando, como já acompanhei em algumas ocasiões, pessoas carregando as dores tópicas desse processo de envelhecimento até a partida. Como é o caso da minha mãe, já acompanhei gente vivendo cheia de Deus e de esperança, e gente vazia de Deus e de esperança. Aí você vê bem a diferença entre um ente dizendo, ai, tá doendo, e quando fica desesperadoramente doído, a pessoa quer ser catapultada para a certeza da eternidade. Mas quando ela não tem essa eternidade, que é o eixo da sabedoria, que ajuda a, desde cedo, evitar as dores desnecessárias, acolhendo desde já os bons prazeres na vida e não os maus prazeres na existência. Quando o indivíduo chega nessa hora vazio dessa consciência de Deus, o que você vê é a angústia do sofrimento suplantando imensamente a própria dor tópica. E o indivíduo sofre mais do medo de ir do que da dor, que teoricamente poderia fazê-lo querer escapar dela mesma, até ter uma esperança pela dor de logo partir. Mas quando não há Deus, até a dor mais lancinante faz o indivíduo revoltar-se contra os céus, porque o sofrimento de imaginar já não está aqui, numa existência que não tem nada para além de si, é tão mais insuportável do que qualquer agonia tópica que o indivíduo possa ter. Porque para ele a dor das dores e o sofrimento dos sofrimentos é morrer. Aí você diz, mas
O interesse da revelação de Deus é ensinar a gente a morrer? Não foi esse o interesse da religião o tempo todo? Não, a religião nunca quis ensinar ninguém a morrer. A religião, o tempo todo, quis apenas que as pessoas não soubessem como morrer para morrerem nas mãos dela. O Evangelho diz: aprenda a morrer o mais cedo possível e viva muito bem. É uma loucura, né? Olha, para viver os bons prazeres com alegria, para se satisfazer, para se agradar, para ter os espaços existenciais de alegria pessoal, o que a sabedoria de Deus diz é isso: remova os excessos. Volte a apreciar de novo o todo das árvores do jardim, os gostos. Deixe a sua obsessão pelo frenesi de encontrar o absolutamente distinto de tudo, que é uma compulsão da árvore do conhecimento do bem e do mal plantada em nós. Deixe isso morrer. Porque quem comeu esse pão da vida, da certeza eterna, de já estar em Cristo, o quanto antes adquire essa percepção na vida, mais vai se sentir com liberdade em cada estação da existência para fazer todas as coisas que são próprias à vida, sem excessos. Porque a única coisa que se está dizendo é isso. Viva sem excessos para que as alegrias sejam plenas. Porque aquele que luta contra a alegria, fazendo supressão, adoecerá. E ela explodirá contra a existência, contra a vida, em algum momento adiante, em excessos e dissoluções. Por outro lado, aquele que se entrega e que se larga e imagina que tudo que possa satisfazer seja aquilo ao que a gente não diga jamais não. Que qualquer negação ao impulso seja uma supressão a ser evitada. Quem vai para esse outro extremo acumulará inevitavelmente dores e dores e dores em si e nos outros. E comerá sofrimentos que não poderá engolir jamais sozinho. Sem falar em tudo que isso vai gerando de males, passa a ser uma existência, pela avidez do prazer, tornou desgostosa a existência de muitos e a sua própria. O que o Evangelho nos manda hoje é: coma o pão dos bons prazeres e das alegrias que realizam cada dimensão da vida da gente, sem exageros, sem excessos. Esse é o nosso convite hoje, para você comer dessa consciência, comer desse pão, beber desse vinho, com essa alegria, com esse entendimento, com essa decisão de se santificar naquilo que seja saudável em Deus. Vamos ficar em pé?